Olá, este é o Sala de Aula e o tema hoje é bullying e discurso de ódio nas escolas. Eu converso com o Rodrigo Moraes, que é diretor do Colégio Ângulo Centerville. Rodrigo, obrigado por comparecer aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para a gente discutir um tema que eu acho que é tão relevante para a sociedade e para a juventude de hoje, né? Prazer é nosso te receber. Rodrigo, o que é bullying? O bullying, Maicon, é uma ação, a gente pressupõe que o bullying é uma ação que acontece de um indivíduo, de um aluno, vamos pensar no ambiente escolar, né? De um aluno a outro, e essa ação ela tem que ter basicamente 3 características, né? Para a gente pensar em bullying. Primeiro, ela tem que ser uma ação que agride o outro. Parece uma obviedade isso, mas essa agressão pode ser psicológica, física, às vezes até emocional. Então, ela tem que ser uma agressão. Segundo, ela tem que ser intencional, né? E terceiro, ela tem que ser repetitiva. Então, fico muito feliz de você começar com essa pergunta, porque há uma confusão generalizada, né? Às vezes uma brincadeira mal feita ou uma desavença, muitas vezes é confundida com bullying. Na verdade, tem que ter aquela intenção até constante, repetitiva. A intenção, né? E repetição. E alguns especialistas que estudam profundamente bullying, que são as nossas referências, né? Dizem que isso tem que ter mais outras características, como, por exemplo, ser do mesmo nível hierárquico. Então, é aluno com aluno, por exemplo. Um professor não faria bullying, seria algo mais grave, seria algo como um assédio moral, por exemplo. Um abuso de poder. Um abuso de poder, exatamente. Então, a gente, quando fala de bullying, ele é muito específico. Então, a gente tem que tratar com essas características, tanto na ação quanto na prevenção. E tem uma idade que isso acontece mais, ou vocês conseguem falar que em determinada idade acontece mais um tipo certo de bullying, alguma coisa assim? Eu percebo que na minha experiência de colégio, primeiro que ele acontece a partir ali dos 6, 7 anos, já existe essas características. E isso se estende até o final do ensino médio, pensando no ensino básico, né? Agora, de fato, ali de 10 a 12 anos, há uma intensidade maior. E tem um motivo, né? É a adolescência. Você tem a pré-adolescência e esse momento do adolescer, que é uma confusão física. As pessoas, a criança, né, tá deixando de ser criança, começa a crescer, uns têm o estirão, outros não têm. Então é aí que surgem as diferenças. Não sei se todo mundo que se lembra dessa época, a época que você tinha um amigo bem mais alto, o outro que não cresceu ainda, e aí começam a surgir as brincadeiras. A brincadeira do você é narigudo, teu braço é comprido. Quando é brincadeira e eu recebo, eu sempre trato isso com os meus alunos, né? Se nós dois brincarmos, você faz uma brincadeira que seria uma agressão, mas que não me incomoda, e eu também brinco com você e não te incomoda, isso pode durar a vida inteira e a gente ser parceiro para a vida brincando. E a gente tem amigos assim. Mas às vezes um se incomoda. Aí começa a ser chamado de bullying já, né? É aí que começa o problema. E é aí que um sofre. E muitas vezes isso não é transparente, às vezes isso não aparece, às vezes isso fica velado por muito tempo. E dá para falar que esse tipo de agressão que você falou, de fazer uma piada com o corpo, alguma coisa, é o tipo de agressão mais comum? É o tipo de agressão mais comum e é a mais visível, que é a primeira característica, que é quando a gente está nessa pré-adolescência, que as mudanças do corpo acontecem e a criança, que agora está um adolescente, está confuso também, está ainda tentando se entender, os meninos com pelos, músculo, as meninas que aparecem já os aspectos femininos, o seio crescendo, muitas vezes a menstruação, tudo isso gera uma confusão de se conhecer. Então é quando aquele indivíduo deixa de ser criança e ele se estranha. Então qualquer fala às vezes do colega, qualquer brincadeira do colega pode realmente e vai afetar profundamente o sentimento do outro. E dá para falar que no ambiente escolar, principalmente os pais, mas dentro do ambiente escolar também, tem muita gente que ainda aceita o bullying como algo normal? Sim, sim. Eu entendo que é uma ação, nós precisamos deixar isso claro para a sociedade o tempo inteiro. Existe um discurso do passado, né? Olha, antigamente, de vez em quando eu ouço isso, antigamente a gente podia brincar que ninguém falava nada, hoje essa geração não aguenta, não é nada. E na realidade a gente tinha colegas que sofriam também, só que isso não era levado em conta. Sim. Então a gente está vivendo um outro momento, é uma outra sociedade, né? E a gente teve isso com os nossos pais, então nós precisamos entender que o bullying existe. Então nós precisamos primeiro conscientizar as famílias e conscientizar as crianças e os adolescentes de que acontece e principalmente está errado, ele não deve acontecer.
Tem uma maneira específica do profissional de educação identificar o bullying? Eu trabalho de várias maneiras, viu, Marco? Primeiro, eu entendo que tem que ser um projeto da escola. Se a gente pensar em ações isoladas, um preocupa, o outro não vai funcionar. Segundo, é a equipe pedagógica como um todo, professor, funcionário, coordenador, perceber essas ações. Muitas vezes na agressão, muitas vezes na fala. Isso acontece no ambiente escolar, intervalo, no banheiro, no corredor, na própria sala de aula. E principalmente quando a gente identifica quando uma criança ou um adolescente tem uma mudança de comportamento. Ou ele se isola, alguma coisa? O isolamento, a tristeza, alguma coisa está acontecendo, que pode ser no ambiente escolar ou não. Então aí vem a investigação, aí vem o papel do coordenador, do orientador pedagógico. Então é bem isso, é pegar nos pequenos atos que ali está acontecendo o bullying, que às vezes acaba sendo um negócio até meio velado entre eles, né? Sim, muitas vezes passa de forma velada e se você não tem uma equipe atenta, e por isso é importante você ter um profissional e um professor que conheça o seu aluno, né? E como que os profissionais eles têm que agir na escola a partir do momento que eles identificam o bullying acontecendo? Primeiro, eu sempre combino com quem trabalha comigo de primeiro relatar. Procurar a direção da escola, né, e dizer, olha, eu percebi uma ação estranha, que ele não pode caracterizar ainda com o que é. E aí vem a ação da orientação, que é a investigação. Professores, o orientador, chamar essa criança para uma conversa, chamar a família para essa conversa, né, e ser muito transparente. Olha, a gente percebeu uma mudança de comportamento no seu filho, ou a gente percebeu uma fala diferente do seu filho com o outro, porque aí a gente tem que pensar em dois atores, né, no agressor e na vítima. E as duas crianças ou adolescentes e as duas famílias têm que estar envolvidas. Tá, já, Rodrigo, a gente volta já. O tema de hoje aqui do Sala de Aula é o bullying e também o discurso de ódio nas escolas. Voltamos com o Sala de Aula, que hoje fala sobre bullying e também sobre os discursos de ódio. Eu converso com o Rodrigo Moraes, que é diretor do Colégio Anglo Centerville. Rodrigo, os discursos de ódio que a gente vê principalmente nas redes sociais, eles chegam até a escola? Chegam. Na realidade é o contrário, né? Eles chegam nas redes sociais. As redes sociais hoje elas expressam a vida dos alunos. O que está lá está no dia a dia. Que eles vivenciam em casa, eles levam para a escola e isso. E o aluno passa a vida dentro da escola, né? Eles passam, se não parte do dia, quase que o dia todo, 8 horas em alguns casos. Então essa relação de viver em sociedade está ali. Então esse discurso existe sim. E aí, obviamente, a escola tem que atuar o tempo inteiro, né? O ambiente escolar, eu sempre digo que é a sociedade onde eles experimentam viver coletivamente. Então tem que ter regras. Tem que ter regras em todos os sentidos e eles entenderem que esse discurso está muitas vezes equivocado porque está ofendendo um grupo. Esse discurso de ódio nas escolas, ele deixa o bullying até mais fortalecido? Ele favorece o bullying? Favorece sim, porque isso se intensificou nos últimos tempos. Esse discurso de ódio de todos os grupos, com minorias, só que isso favoreceu um outro aspecto. O que pudesse ser velado e escondido se torna mais visto. E isso também, então, facilita a ação do coordenador, do professor. Porque se você tem esse caso, evidente, a gente imagina, então a escola tem que atuar em cima dessas situações. Essa atuação da escola ela é semelhante com o do bullying? É o mesmo trabalho? Ela é semelhante. Ela não é igual, mas ela é semelhante. Porque o discurso de ódio, ele tem muitas vezes o apoio num grupo. Ele pode ser político, ele pode ser racial, homofóbico. Então, muitas vezes, ele encontra esse apoio. O bullying não. O bullying é um caso específico. Ou é uma pessoa, ou são dois, ou um grupo. E quando você tem um discurso de ódio, às vezes você tem um grupo político, um grupo partidário, um grupo que concorda com isso, discorda. E isso ele vai encontrar ressonância nas redes sociais, na família, em outros ambientes que podem fortalecer. Então, ele é mais complexo, é mais difícil você impedir esse discurso de ódio porque ele acredita naquilo. Às vezes, no caso do bullying, o aluno não percebe que ele está fazendo. Apesar de ser intencional, é muito comum quando um adolescente percebe que está magoando ou incomodando o outro, ele dá um passinho para trás, ele olha, ele pede desculpa,
mas o discurso de ódio não. Né? No bullying ele acaba até seguindo o que os outros fazem, né? O discurso de ódio às vezes é uma coisa que vem do pai, é uma cultura de casa. Né? Pode ser de casa, pode ser dele. Né? Às vezes esse adolescente, uma outra diferença que você falou aí, se tem semelhança de diferença, é a idade. O discurso de ódio ele aparece com adolescentes, meninos aí de 13, 14. O bullying ele já acontece ele começa um pouquinho mais cedo. E ele tem muito a ver com posicionamento, né? Esse discurso do não concordar com. E eu entendo que o ambiente escolar, como na sociedade inteira, a gente tem que ter o discurso contrário. Discurso e prática, né? De aceitar o outro, de aceitar o diferente. Que vai desde um colega que torce para o time diferente, até para o outro que é de outra religião, opções sexuais e todas as outras questões partidárias. Nós vivemos politicamente um momento que as questões partidárias se acirraram a ponto de chegar a ter discurso de ódio também. Eu odeio o cara que é a favor de tal partido ou de outro. Tem até escola que tem relato de aluno que em redação fala de política, que odeia alguém, algum político, alguma coisa do tipo. Você já falou um pouco disso. Quando o bullying ou o discurso de ódio vem do professor, qual que é o grau disso, de preocupação que a escola tem que ter e qual ação a escola tem que fazer daí diretamente com o professor? Eu entendo que é o grau máximo de preocupação, que a gente está falando de um profissional da área de educação, que tem que ser preparado tecnicamente, né? Ele é um especialista, é um professor de matemática, de geografia, mas ele tem que ser preparado para conviver com os alunos. Inclusive, quando eu converso com os meus professores ou com outros gestores, eu entendo que uma das características, eu sempre faço essa pergunta, você quer trabalhar com educação? Qual é o grau de diversidade da tua vida? Você consegue conviver com o diferente? Porque se a tua resposta for não, eu só convivo com aqueles que concordam comigo e não consigo conviver com aquele que discorda, você não está preparado para ser um educador. Porque eu tenho que conviver no colégio com todos, né? Com absolutamente todas as opiniões. E agora, o que me preocupa aí, quando você fala do educador, se eu tenho um caso específico, se a escola tem, imediatamente a escola tem que chamar esse profissional, pontuar que é um posicionamento errado, que a escola não aceita, e caso isso continue acontecendo, usar aí das questões de leis trabalhistas que tem que seguir, porque é um comportamento inadequado e não pode acontecer. E o professor ele tem que se atentar ao comportamento fora da escola, principalmente em rede social? Porque hoje é comum o professor seguir o aluno seguir o professor nas redes sociais. Tem que ter esse cuidado? Na minha opinião, sim. Eu entendo que a nossa profissão de educador, ela sai da sala de aula. Muitas vezes é diferente de outra profissão. Que é uma profissão politizada, sindicalizada, tudo mais. Exato. Mas nesse aspecto eu acredito que sim, porque nós não somos apenas um profissional que transmite conhecimento. O aprendizado, no meu entendimento, se dá pelo exemplo mesmo. E muitas vezes não dá para ser um personagem. Eu sou um professor que tem um comportamento em sala de aula e no meu ambiente social eu tenho um comportamento diferente. Então eu alerto sim, porque é exemplo. E claro que tem todas as implicações de leis, né, legais. Porém, nenhuma família acha bacana que o seu filho tenha contato com uma pessoa que tem um comportamento equivocado ou complicado fora da sala de aula. E os pais, eles buscam saber qual que é o posicionamento do professor, como ele se comporta em aula? De forma geral, sim. Antigamente não, mas obviamente com as redes sociais isso passou a ser comum. As pessoas procurarem quem é o professor, como é a vida deles, os próprios alunos, a própria direção da escola. Então, todos os que estão envolvidos acabam tendo um relacionamento importante, um comportamento importante. Buscando ali uma harmonia, né? Buscando uma harmonia e principalmente que eu acho que é a questão do exemplo. Eu acho que a gente erra, todo ser humano está passível de erro, mas o educador ele tem uma função muito diferente. Eu também coloco isso para os futuros professores. Porque tem gente que fala, não, na minha vida pessoal eu faço o que eu quero. Claro, cada um faz o que você quer. Porém, a tua posição como exemplo, e educação se faz por exemplo e não por discurso, não adianta eu entrar em sala de aula e falar, olha, você não pode beber, que a bebida pode fazer mal à saúde, e eu sair de lá e beber. Essa incoerência, nenhuma criança, nenhum adolescente aceita. E você já vivenciou casos assim, de professores que tinham um comportamento que acabava afetando na sala de aula, ou até o aluno usando aquilo como exemplo para confrontar, para justificar? Sim, isso acontece e, como eu te falei, aí minha ação foi imediata de chamá-lo para o diálogo e expor o que estava acontecendo.
para que fique claro qual é o posicionamento da escola diante dessa ação, né? E qual é a preocupação. E, obviamente, o professor vai decidir se ele vai continuar nesse caminho ou não. Mas eu acho que as pessoas precisam ser muito transparentes, né? A educação não se faz com meias palavras. Tem que se chamar o profissional, pontuar que aquela ação não é um posicionamento político da escola, daquela instituição, que não aceita aquele tipo de comportamento. Tá joia, Rodrigo. A gente volta daqui a pouco. Sala de aula de hoje fala sobre bullying e também sobre os discursos de ódio nas escolas. Estamos de volta com o Sala de Aula, que hoje fala sobre os discursos de ódio e também o bullying nas escolas. Quem conversa comigo é o Rodrigo Moraes, diretor do Colégio Anglo Centerville. Rodrigo, as consequências do bullying e dos discursos de ódio para a convivência dos alunos, para a convivência na sociedade, como que você enxerga isso? Eu fico muito preocupado desde que a escola não haja, né? Desde que não haja ação contra. E aí fica desmedido. Por isso que eu acho que toda instituição tem que pensar muito lá no seu projeto político-pedagógico, no seu regimento escolar, com regras muito específicas para esses casos. Para que o aluno entenda que existem regras do que pode e o que não pode ser feito no ambiente. A gente já falou um pouco aqui sobre a questão da família. Sim. Queria que você entrasse um pouco nesse caso, falando um pouco disso. Como que a família deve agir depois que ela é chamada pela escola? Eu entendo, Michael, que a família tem que agir. Essa coisa da questão do como, eu falo muito isso para os pais. É muito comum os pais perguntarem para a gente isso. Professor, o que eu faço? Não tem uma receita do que fazer. Eu só entendo e só vi as coisas desandarem quando a família é omissa. Então, eu sempre digo para os pais que fazer algo é o mais importante. E como que ele vai decidir? Aquilo é muito pessoal. Eu entendo que eu não devo interferir na ação de casa. Eu posso dar algumas dicas, né, de situações que podem ser feitas, mas eu sempre respeito a individualidade de cada família e de cada pensamento. Primeiro, ter essa conversa que o aluno teve lá no colégio, a família também tem que ter. E a família posicionar, né? Eu também, como pai, posiciono as minhas filhas nesses aspectos, tanto do discurso do ódio quanto do bullying ou qualquer relacionamento equivocado delas com colegas. De que elas precisam entender o outro, né? Precisam respeitar o outro. Então, se esse discurso também não está acontecendo em casa, e se a família tem o discurso de ódio, isso vai ser praticamente impossível abandonar, né? Então, por isso que eu digo, muitas vezes eu não posso mudar a forma que uma família cria o filho, mas a omissão, uma família que achar que está tudo bem, um discurso de ódio de um adolescente, ou um agressor, ou mesmo uma vítima de bullying, esse para mim que é o pior caminho, é a pior coisa que pode acontecer. Justamente eu ia perguntar isso, quando tem uma resistência da família em aceitar que o filho comete bullying, que o filho tem discurso de ódio, vocês chegam a indicar até a procura de algum especialista fora da escola? Quando eu vejo que a família está desestruturada nesse aspecto, a ponto de, primeiro, não identificar, não aceitar ou mesmo não ter caminhos, a indicação de profissionais, de terapeutas, de pessoas que possam colaborar. Mas é uma ação que a família tem que ter. Como eu te falei anteriormente, a educação, na minha opinião, se faz com exemplo e não com palavras. E nós, pais, e pais que são separados, pais que moram juntos, isso é indiferente. Mas o exemplo do pai, o exemplo da mãe ou o exemplo da pessoa que exerce esse papel é o mais importante de tudo, porque um adolescente ele vai replicar aquilo que ele viu, né, da pessoa que ele ama e da pessoa que ele confia, porque aquilo é o certo. Você acredita que a tecnologia, o acesso à tecnologia, aumentou ainda mais o discurso de ódio, principalmente? Não só o bullying? Eu não acredito que ela aumentou, eu acredito que ela se tornou pública. Evidenciou. Ele evidenciou porque agora eu vejo que um garoto de outro estado tem esse discurso, mas eu só não via, mas o discurso estava lá. Então ele não se intensificou, ele apenas, agora ele se tornou público. A minha fala, o meu texto que eu coloquei lá na minha rede social, no meu site, vai ser público, qualquer um pode ler. Mas ele existia, né? Se eu sou uma pessoa que tinha esse discurso, então de fato eu não vejo que a rede social ela intensificou. Agora a gente tem aquele espaço, aquele ambiente virtual que não existia. Uma janela, né? Uma janela que não existia. Na questão da vítima do bullying,
como fica a situação psicológica dela? Você já falou um pouco disso na primeira parte do programa. Queria que você aprofundasse um pouco mais como que ela muda de atitude dentro da escola. Sim. E também uma outra pergunta já, se os discursos de ódio acabam afetando o grupo todo. Sim. Primeiro, com relação à vítima de bullying, acredito que seja a situação mais delicada da história. Porque é quem sofre, é quem está angustiado, quem por dentro muitas vezes está destroçado. Esse muitas vezes precisa de ajuda externa mesmo, de um apoio e de fortalecimento. Normalmente são pessoas com personalidades que não se impõem, elas deixam o outro impor. E normalmente são pessoas que querem ser inseridas no grupo, querem agradar muito para serem inseridas. Então elas permitem que o outro invada as relações. Então ela precisa ser fortalecida. São as que mais sofrem, são as que mais levam isso para sempre. Recentemente saiu numa revista casos de alunos, de pessoas famosas que sofreram bullying. E isso não quer dizer que não quer dizer que ela não vá ser uma pessoa bem-sucedida, mas ela vai carregar isso para sempre. Com relação ao discurso de ódio, que você perguntou se ele afeta o grupo, de fato ele afeta sim. Da mesma maneira que uma vítima de bullying? Não da mesma maneira, são situações bem distintas. Mas ele afeta porque muitas vezes esse discurso está relacionado apenas com o discordar. Por isso que é um posicionamento diferente. Você discordar de mim é uma coisa. E ter um discurso de ódio porque eu uso óculos, por exemplo, é uma coisa. Ok, é um posicionamento seu que está errado. Mas outra coisa é diariamente você, meu colega, me agredir, diariamente você falar uma coisa e eu ser seu amigo, seu parceiro e entender que aquilo, poxa, está vindo do meu amigo e está me incomodando. Então, o bullying ele é mais profundo, as marcas são maiores. O discurso de ódio também tem a reação. Muitas vezes a vítima do bullying não reage. No discurso de ódio gera o conflito. Gera um embate ali, né? Gera um embate, que é quem não concorda com aquele posicionamento. Rodrigo, a gente já está terminando. Tem algum recado para profissionais de educação que você quer dar em relação a esses dois assuntos e também para os alunos? Primeiro, com relação aos profissionais, o estudar esse assunto que é extremamente importante e atuar. Eu digo a mesma coisa que eu falo para as famílias. A não ação é pior do que qualquer ação. No caso dos alunos e dos jovens, né, a gente precisa de fato levantar a bandeira do entender o outro. A gente precisa ter a capacidade de enxergar que o outro pode sofrer com uma fala, com uma frase equivocada e que a gente tem que aceitar. Se nós não tivermos isso em prática dentro da escola, a gente não vai ter uma sociedade em que as pessoas se respeitam pensando diferente. Tá já, Rodrigo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Esse foi o Sala de Aula, que hoje falou sobre bullying, também sobre os discursos de ódio nas escolas. A gente se vê numa próxima.